Graça e paz, queridos, bem-vindos de volta aos PGMs. Em mais uma aventura. Estamos aqui para recomeçar o trabalho e também começar uma nova série de estudos e reflexões que a gente vai fazer em cima das 7 cartas que Jesus enviou às igrejas do Apocalipse. Eu queria que você, antes de mais nada, abrisse no texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que vai dizer: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Interessante é que nós estamos vivendo um tempo conturbado, um tempo de confusão. E eu creio que na sua pergunta de quebra-gelo que você acabou de ouvir e discutir, você percebe que muitas vezes os conceitos sobre igreja, eles se divergem, eles são diferentes uns dos outros. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que Jesus, ele mandou João escrever essas cartas com o objetivo de transmitir verdades permanentes que ele queria que elas tivessem sempre em mente. E essas verdades nos alcançam, porque são permanentes, né? Ele quer que nós tenhamos essas verdades sempre em mente. E quais são essas verdades? A primeira verdade que eu percebo nesse versículo é de que ele estabelece como deve ser a liderança na igreja. E você percebe que ele usa uma palavra para se dirigir aos líderes da igreja, ao anjo da igreja. Em todas as 7 cartas vai ser sempre a maneira, vai ser direcionado a esse anjo. E embora os estudiosos, alguns achem que seja um anjo sobrenatural que guarda a igreja, eu creio que ele está se dirigindo aos líderes da igreja, ao pastor da igreja e, por extensão, aos líderes. Porque anjo significa mensageiro na língua original grega. E mensageiro, ele denota duas coisas. Uma é a subordinação, porque ele está sujeito, ele transmite uma mensagem que é de outro, e a autoridade, porque ele foi designado para transmitir a mensagem e deve ser respeitado por isso. Então, o que nós percebemos nessa palavra anjo é de que Jesus estabeleceu a liderança como servidora e auxiliadora. Servidora porque no reino de Deus, e isso está no Novo Testamento inteiro, todo líder é servo. Ele não vem para dominar sobre o povo. Ele não governa por meio de dominação ou de imposição, de autoritarismo. Ele vem para servir aos outros, ele vem para servir ao outro. E Jesus tornou-se o modelo maior desse exemplo quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse: quem for o principal entre vocês, lá em Mateus, seja aquele que serve. E ele mesmo disse também: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ao mesmo tempo, ele disse que a liderança é auxiliadora, ou seja, ela também não é para ser dominada pelo povo, mas é para auxiliar os irmãos a cumprir aquilo para o qual foram designados. Então, a liderança, ela ajuda. Em Efésios, Paulo deixa muito claro a questão de que Deus deu homens e líderes, pastores, mestres, profetas, apóstolos, para capacitar a igreja a cumprir o seu ministério. Então, a liderança na igreja, diferente do que a gente tem visto por aí, de dominadores sobre um povo, ou de um povo sobre um líder, é de auxílio mútuo e de serviço. Então, liderança é serviço, é auxílio. O líder ajuda a igreja ajuda o líder, e ambos estão na mesma missão. E a outra verdade é justamente o fato de que Jesus estabelece como a igreja vai cumprir essa missão. E ele mostra duas coisas fundamentais, ou dois fatores fundamentais para se cumprir a missão. E quais são elas? Ele vai dizer que a unidade da igreja, ela é fundamental para cumprir a missão. E a unidade precisa estar com ele, ou seja, é nele e com os irmãos. Nele, porque lá em João 15 ele diz: eu sou a videira e vocês os ramos,
E os ambos devem estar ligados à videira, ou seja, é uma união vital, não apenas do ensino e da fé, mas também uma união de vida. Sem estarmos ligados a Cristo, nós não conseguimos cumprir a missão, porque a vida vem dele. Ela tem que ser transmitida para outros por meio de nós. Ao mesmo tempo, nós temos que estar unidos aos irmãos, porque ele disse que ele seria conhecido como aquele que foi enviado, e eles como discípulos dele, se nós nos amássemos uns aos outros. Por isso ele colocou o novo mandamento como o amor como um novo mandamento, amar uns aos outros. A unidade, ela é a nossa parte nesse processo. Agora, quando nós nos unimos, Deus faz a parte dele. Você percebe que lá em Atos capítulo 1, a igreja estava unida nesse mesmo propósito em oração, quando o Espírito Santo ele foi derramado. E o poder do Espírito Santo é a parte de Deus nesse processo. Sem o poder do Espírito Santo derramando-se sobre nós, nós não vamos conseguir cumprir a missão. Então não é apenas cumprir a missão, mas é como vamos fazer. Quais são as condições para que essa missão seja cumprida com sucesso? Eu preciso estar em unidade, eu preciso ter o poder do Espírito Santo. É interessante que na figura que você vê no capítulo 1, ele chama as igrejas de candelabros, de lâmpadas. A lâmpada ela precisa estar acesa e ser alimentada. E o Espírito Santo é esse óleo que alimenta a lâmpada antiga. Precisamos do óleo do Espírito, da unção do Espírito. Jesus, ele citou Mateus 53, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ou seja, ele foi ungido. É o símbolo do óleo. Então, precisamos sempre estar na dependência do Espírito Santo para cumprir a missão. A outra verdade que eu creio fundamental é justamente o fato de que, para cumprir, Jesus estabelece o relacionamento com a igreja. E é interessante que aqui dois aspectos você percebe, porque ele fala que tem na mão direita as estrelas e anda no meio dos candelabros. Mão direita na Bíblia sempre tem a ver com autoridade. Então o que Jesus está dizendo aqui é que ele governa pessoalmente a igreja. Os pastores não são os governadores no sentido de que são os líderes, os donos da igreja. Eles são os servos, pelos quais Jesus transmite as suas orientações para que a igreja consiga seguir adiante. Então, ele governa pessoalmente, ele nunca deixou de fazer isso. Ele prometeu na grande comissão: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele cumpre isso até hoje. Ele está com a igreja, ele está no meio da igreja, ele passeia no meio da igreja, governando ela, dando a ela vida, dando sustento, dando a ela o que ela precisa para poder continuar. Por isso que a igreja continua até hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele também está deixando claro nessas cartas que ele julga as igrejas. Ele vai estar olhando o que elas estão fazendo, ele está observando o que elas estão fazendo, tanto de certo quanto de errado, e vai julgar e vai punir, ou vai recompensar aqueles que estão fazendo a coisa conforme ele está dizendo. É interessante que a presença dele não está somente com as igrejas que estão fazendo a coisa certa, mas está com todas elas e em todas as circunstâncias. Então essas cartas vão estar falando para nós sobre as nossas fraquezas e força, sobre os nossos acertos e erros, sobre os nossos pecados e vitórias. E ele vai revelar isso, reconhecer isso e mostrar isso, confrontando ou louvando-nos pelo que a gente fizer. Então essa é a aventura que nós teremos nesses dias, de conhecer o que Jesus quer falar para nós e essas verdades que ele quer estabelecer para nós. E em cada igreja ela vem trazendo uma lição para nós. Então não perca nenhuma estudo dessa série, porque eu creio que ele vai ser uma bênção na sua vida. E você precisa estar atento para ouvir o que Jesus tem a dizer, porque em todas as cartas ele vai sempre repetir a mesma frase: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então a pergunta é: você está atento para ouvir o que Jesus quer transmitir a você, como membro da igreja, e à nossa igreja? Graças te damos, Senhor, porque Tu és o Deus que se revela a nós. Que essa série de mensagens venha a nos tocar profundamente e nos levar a tomar decisões que Te agradem. Queremos estar junto com o Senhor
entendendo e ser líderes como o Senhor quer que sejamos, que cumpramos a missão como quer que a cumpramos e que a gente se relacione com o Senhor, como o Senhor deseja que a gente se relacione. Tu vai dizendo aqui, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.